E aí, então, nós podemos comparar, gente, o polimorfismo de DNA randomicamente amplificado, ou RAPD, com o RFLP, em diversas características, como técnica utilizada, quantidade de DNA inicial, o tempo, tipo de iniciadores para detecção, né, podendo ser primers ou sondas, confiabilidade, detecção de variações alélicas, conhecimento de sequência e reprodutibilidade. E essas diferenças, estão colocadas aqui nesse slide, né? Comparando-se o RAPD e o RFLP, nós podemos ver então que a técnica principal do RAPD é o PCR, enquanto que para o RFLP era o Salden blotting. O DNA inicial, né, a quantidade de DNA inicial do RAPD era, no caso, pequena, né? A quantidade inicial requerida era pequena, enquanto que a quantidade inicial requerida pela técnica para a obtenção do RFLP devia ser grande. O tempo necessário para que se obtivesse o marcador RAPD era pequeno, pois baseava-se em PCR, enquanto que o tempo necessário para a obtenção do marcador RFLP era grande, pois baseia-se na técnica de Salden-Blot, que é muito mais trabalhosa. Os tipos iniciadores no RAPD eram primers, enquanto que no RFLP eram sondas, né? Sondas hibridizadoras. A confiabilidade do RAPD era baixa, justamente pela alta taxa de falsos positivos, em decorrência da falta de especificidade dos parâmetros arbitrários utilizados pelos pesquisadores. Não porque houvesse um problema com os primers em si, mas pela questão de que sequências que não eram tão específicas, de primers normalmente que não eram primers muito longos, primers curtos, poderiam anelar em regiões inespecíficas. Se a ideia, por exemplo, era a identificação de perfis de polimorfismo em genomas humanos, caso houvessem, por exemplo, contaminações de bactérias, de fungos, em que esses primers poderiam anelar em seus genomas, né, de forma mesmo que parcial, poderia então haver então a presença de falsos positivos, a amplificação de fragmentos não relacionados ao alvo, né, não relacionados à espécie humana, por exemplo. Então, a confiabilidade ela é baixa, em diferença, né, diferentemente da confiabilidade do RFLP, que era conferida pelo uso das enzimas de restrição, né. O uso de DNA, de DNA extraído, grande quantidade, de alta qualidade, né, a maior quantidade de DNA extraído da minha amostra original, da minha amostra-alvo, assim como, né, associada ao uso de enzimas de restrição, que eram altamente específicas, davam então um grau de confiabilidade muito alta ao RFLP. Variações alérgicas detectadas no RAPD, no caso, as variantes alérgicas ela eram limitadas, porque ele conseguia detectar especificamente os alelos dominantes de genes, tá? Simplesmente porque não se sabia a região que eram aneladas ao primer, ok? Aos primers arbitrários utilizados, em diferença, né, comparando-se, diferentemente quando se compara, por exemplo, com o RFLP, em que nós temos que a capacidade da enzima de detectar exatamente o seu sítio de restrição faz com que ela seja capaz de discriminar alelos dominantes e recessivos, ou alelos codominantes entre si. Com relação ao conhecimento de sequência, ambos, na verdade, ambos não apresentavam conhecimento da sequência. Porém, no caso, pelo uso de enzimas de restrição, tá? Endonucleases do tipo 2, no caso, essas enzimas eram capazes de reconhecer sítios específicos, sequências específicas no interior de genomas ou de fragmentos de DNA. Isso faz com que, de certa forma, ocorresse um conhecimento de sequência, porque a sequência está associada à enzima de restrição, que a reconhecia. E, por fim, a reprodutibilidade. A reprodutibilidade do RAPD era baixa, justamente porque, além dos falsos positivos, né, os problemas com falsos positivos, de contaminações, também havia também o problema
da questão de que pequenas alterações no meio de reação, né, no meio de reação com a polimerase, poderia alterar, então, a sua eficiência na obtenção de amplicons, de fragmentos amplificados, o que não se via, por exemplo, no RFLP, pois, com uma grande quantidade de DNA inicial, com o uso de enzimas de restrição, né, específicas, eu poderia repetir esse procedimento com grande facilidade, ok? Gente, então, nós continuamos na próxima aula também falando dos marcadores moleculares, né, da sua introdução, da sua cronologia, abordando os próximos marcadores, como microsatélites, SNPs, por exemplo, ok? Os DARTs também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desta nossa primeira aula de continuação, após, né, o término das aulas presenciais. E eu espero que vocês estejam bem. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.